Com certeza a política que o Palocci está conduzindo hoje é necessária, não tem como fugir da situação devido ao risco Brasil, devido à situação de vulnerabilidade que nós temos externa, e com certeza os juros, eles, conseguindo nessa política e controlando muito bem a inflação, essa política vai conduzir uma redução de juros certamente, que todo mundo no mercado quer, com certeza, no mercado de capitais, no mercado financeiro em geral, que só assim a gente vai conseguir voltar com que esse país cresça de uma forma sustentável. A opinião agora do Alto de Plugger. O juro realmente vai cair ou vai ficar naquela cai não cai? Cai um pouco, depois sobe de novo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao elogio da Ângela, mas explicar por que vem essa voz postante. Porque se a gente não tiver uma voz postante, você não se consegue fazer ouvir, principalmente em Brasília. Então, quanto mais se grita, quanto mais você tem assim uma comunicação alta, mais a gente se faz entender. O juro vai cair, sim. O grande problema é se vai cair o suficiente. E esse é o grande drama que nós da indústria principalmente levantamos, porque dentro da globalização nós necessitamos um juro real muito, muito menor e que esteja bem próximo a um dígito. E isso está longe de ocorrer, e por isso a queda de 1,5%, 2%, 3% para a indústria ou para o comércio é uma diferença muito pouca, porque nós não devemos esquecer que nós não pagamos a taxa Selic, nós pagamos os juros da ponta que gira em torno de 50%. Então entre 50, 48, 51, 47, a diferença é pouca. Realmente necessitamos uma queda mais acentuada, e é o que tentamos fazer, convencer o governo dessa necessidade. Só fazendo as correções necessárias aqui, o SAM fez uma correção, cadê aqui? Meu Deus, dizendo que ele é um homem, então SAM, desculpe, que nem eu não fiz uma incoerência aqui, chamando você de a SAM, desculpe, então é o SAM, o homem, que nem o tio SAM. Também uma outra correção que me fazem aqui, só de corrigir nesse programa, o seguinte, pronuncia Dezeteste, ok, Dezeteste, boa tarde, tem um login melhor também, convidado, pelo amor de Deus. E ainda nessa linha, a Ângela diz o seguinte: Ângela, chonada pela voz do convidado. Que coisa mimosa. É um programa sério, pessoal. Vamos pegar leve isso aqui, pelo amor de Deus. Mas, aproveitando nessa linha, como vocês fazem relação com o mercado e com a imprensa, uma situação que me chama muito a atenção é que cada vez mais nós temos aí o profissional de comunicação cobrindo a área de economia, e infelizmente nós temos, com exceção dos veículos impressos, a maioria dos outros veículos tem poucos setoristas. A maioria dos veículos trabalha com generalista, ou seja, a gente cobre de casamento, batizado, funeral, a área econômica, né? Que é uma coisa mais maluca. E aí, como vocês lidam com isso? Porque muitas vezes o repórter chega para fazer uma grande matéria de economia e talvez ele não esteja apto e não conheça o suficiente do mercado para falar com vocês. Como é que vocês toreiam essa situação? Começando pelo Plugger, depois ao nosso Geraldo. Bom, se o entrevistador tem experiência na área funerária, é mais fácil. Porque essa a área é a nossa área, porque a economia há muitos e muitos anos está numa fase onde então temos um entendimento bastante próximo. O duro é se ele vem de casamentos. Aí já mas brincadeira de lado, eu acho que os profissionais melhoraram e muito. E mesmo fora da mídia impressa, também os profissionais têm hoje um saber bastante profundo, e é muito, muito raro, eu preciso dizer com toda a sinceridade, de a gente se deparar com alguém que não saiba uma expressão que é um pegalão ou coisa similar, que precisa explicar isso. É realmente difícil. Então, a comunicação, o entendimento com a mídia tem sido extremamente facilitado por esse motivo. E digo mais, mesmo mídias menores têm normalmente pessoas bastante aptas a ter um diálogo conosco. O que não é tão fácil assim, porque não é apenas a parte econômica, é que nós temos um campo, até diria muitas vezes não conhecido, que é o mercado de capitais, que é a bolsa,
onde a maioria ainda acha que aquilo é um carrossel, que isso é um lugar de manipulação e coisa assim, quando na verdade é um lugar muito sério e fez com que os americanos estejam onde estão, exatamente pela alavancagem que conseguiram com a capitalização de suas empresas via bolsa. E a opinião do Geraldo Soares sobre a formação do jornalista em geral, né, e a capacidade que o jornalista tem de cobrir, né, essa sua área? Aliás, eu quero esclarecer aqui que a relação com investidores, eu abri o site aqui do IBRE, né, é o conjunto de atividades, métodos, técnicas e práticas que, direta ou indiretamente, propiciem a interação de várias áreas, da contabilidade, planejamento, comunicação, marketing e finanças, com o propósito de estabelecer uma ligação entre a administração da empresa, os acionistas e seus representantes e os demais agentes que atuam no mercado de capitais e que integram a comunidade financeira nacional ou internacional, né? Não é muito fácil para o leigo, né, entender a complexidade disso, embora em 5 linhas a gente possa ter uma ideia do que seja, né? Então, eu quero aproveitar, pedir para que você explique, né, um pouco mais sobre essa relação com os investidores e também para saber como é que o jornalista está cobrindo a sua área. Olha, a profissão é uma profissão relativamente nova no Brasil. Ela tem 6 anos só no Brasil. Nos Estados Unidos ela tem mais de 20 anos. O Instituto norte-americano tem uma quantidade de quase 6 mil associados, né? Também o mercado de capitais é muito grande lá. E aqui é uma atividade relativamente nova que nós temos hoje por volta de 250 associados no IBRE, inclusive empresas de comunicação. Porque como a Globopar, por exemplo, é uma delas, que temos até uma diretora da Globopar que faz a profissional de relações com o investidor da Globopar é diretora do IBRE, uma das diretoras do IBRE. Bom, mas é uma profissão. Qual que é o grande objetivo do profissional de relações com investidores? É esclarecer as ações que a empresa vem tomando, esclarecer os números da empresa para tanto um leigo como um não leigo, um profissional de mercado e um não profissional de mercado. Ou seja, desde um acionista, um investidor, uma mídia especializada, ou interessados, estudantes, que tem interesse naquela empresa, e conhecer melhor os números e para onde aquela empresa está indo, e o histórico dela, o profissional de relações com investidores tem como objetivo primário esclarecer as informações da empresa para as comunidades. Então você acaba atendendo um público muito diversificado de pessoas, como eu disse, desde um não profissional, digamos assim, do mercado de capitais, ou seja, uma pessoa que não entende de ações, não entende que é bolsa de valores, ou não entende profundamente, até uma pessoa extremamente especialista. Então, nós sentimos que a nossa comunicação tem que ser muito segmentada. Ela tem que ser, ao mesmo tempo, para alguns profissionais, extremamente profunda, extremamente elaborada, estruturada, e para outros, realmente, ser didática. Tem que ser muito bem segmentada, com públicos totalmente diferentes um do outro. Como é que o jornalista está cobrindo? Depende. Tem jornalistas que entram em contato conosco, estou falando no conceito do IBRE como todo, da área de relações com investidores, realmente não tem um profundo conhecimento do assunto, e nesse ponto que você tem que ser didático para ele conseguir entender melhor, esclarecer os pontos, etc. Ao passo que realmente tem jornalistas que já chegam num nível extremamente avançado, conhecem profundamente, como o Plug disse, conhece o termo tag along, sabe discutir o termo tag along, etc., tirar conclusões e fazer perguntas muito pertinentes, muito interessantes a respeito do assunto. Desculpa te interromper. Qual que é pior? O cara que manja tudo e você tem que destrinchar a economia com ele? Ou o cara que não manja bulhufa, você tem que dar aula de economia para depois da entrevista? Olha, é muito relativo isso. Depende do nível. Agora, evidentemente que para você conseguir ser mais rápido na sua comunicação, evidentemente um profissional com mais experiência, evidentemente que ajuda muito mais, é muito mais rápido a discussão. Mas, quando eu falei segmentação, a questão da didática nessa comunicação é muito importante. E todos os profissionais, não só jornalistas, mas a gente enfrenta no cotidiano, no dia a dia do profissional de relações com investidores, esse desafio. E como a gente tem que ter uma comunicação muito segmentada, didática e muito bem estruturada, acaba suprindo todos esses tipos de profissionais. Muito bem, a gente vai para um intervalo rápido, né, e volta daqui a pouquinho, portanto, né, mais comunique-se daqui a pouquinho. Olha aí, 18h39, eu dou uma olhadinha para cima porque eu prefiro ver o horário que está na tela da TVA,
né? Porque, olha aqui, nesse computador aqui tá 6h40, no seu tá que horário? 6h40 também. Pois é, lá tá 6h39, né? Então, vamos